Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Luiz Pereira. Estamos aqui para a primeira Entrevista Primaz de 2026. E para começar com o pé direito, hoje nós vamos receber aqui a diretora, roteirista, escritora, diretora artística do Instituto Dragão Fantástico, Luciane Trevisan. Lu, é um prazer receber você aqui na Entrevista Primaz. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luiz. Você vai bem nessa parada aí. A gente faz o possível para não passar vergonha, né, Lu? Bonitinho, gostei de ver. Ô, Lu, para a gente começar esse papo nosso, gostaria de começar lá do princípio, que você trabalha, né, com o Dragão desde 2004. 2004. Como que foi o surgimento aí desse grupo, que ele foi se transformando ao longo do tempo também? Conta um pouquinho da história do Dragão pra gente. Então, o Teatro do Dragão, ele começou ainda quando eu fazia universidade. Eu fiz universidade aqui na UFOP, na Universidade de Bacharelado em Direção Teatral. E o grupo ele começou ali, uma semente ali, né? Eu sempre gostei muito de pesquisa, né, de experimentação, então assim, os meus trabalhos todos eram voltados para isso. E ali a gente começou ali uma semente, né, germinar ali do Teatro do Dragão. E aí eu fiz alguns trabalhos, né, o meu TCC foi já como se fosse uma previsão do que eu viria fazer, né, depois, né, e eu fiz esse TCC, que já era uma coisa ali do Dragão. Tiveram pessoas que fizeram comigo, que depois fizeram outros trabalhos comigo, depois da universidade. Aí o Teatro do Dragão, ele saiu da universidade, né, junto comigo, pulou para fora, né, para a comunidade, assim, e eu continuei fazendo. E aí a Paola, né, que é uma amiga minha de muitos anos, ela continuou fazendo comigo, a gente saiu da universidade praticamente junto ali. E ela continuou trabalhando comigo, a gente fizemos vários trabalhos, né? E aí, em 2012, aí a gente fez o primeiro trabalho com um projeto de apoio, né? Com um edital do Fundo Estadual de Cultura. E, inclusive, né? O senhor estava. Sim. O Edifício Dora, que foi um trabalho muito, muito legal, assim, muito legal. E ali eu realizei algumas coisas que eu tinha muita vontade de fazer, que era trabalhar com parte do elenco, que eram atores mesmo, ou atores que estavam se formando, ou atores que já tinham trabalhado, mesmo assim, sem uma formação, enfim, universitária, mas que já vinham do teatro, e pessoas que nunca tinham feito teatro. Então eu reuni ali uma turma de 10 pessoas, né? Entre atores, e eu não gosto de falar não atores, porque eu acho essa palavra meio esquisita. Chamar de atores orgânicos, né? Essas pessoas que estão ali, né? E foi muito legal, assim, foi um trabalho muito intenso, assim, a gente ficou 8 meses trabalhando ali a gente teve o acesso à Casa de Cultura, né? Através do... Nossa, esqueci o nome dele agora. Dona Dom? Não, era... Poxa, o padrinho da Jailda, ela vai me bater. O Rock. O Rock. Rock Camelo. Através do Rock Camelo, que foi muito gentil, nos cedeu lá o espaço. E a gente trabalhou a casa inteira. Então, virou Edifício Dora, né, que era aquela casa daquelas pessoas todas. E aí, depois disso, eu fui fazendo outros trabalhos de teatro também, experimentais e tal, e fiz muita coisa mesmo. Assim. O último trabalho foi um monólogo agora, né, que a gente fez, que No Coração do Tempo, que aí já deu uma transformada assim na parada. Eu trabalhei com texto meu mesmo, né? Poucas vezes eu fiz isso. Não é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de escrever, mas eu não gosto muito de escrever para teatro. Eu acho que o teatro, ele
ele é uma arte do ator. Então, acho que quando o ator ele está muito envolvido, inclusive textualmente, ele traz o seu texto para dentro da obra, eu acho que é muito mais instigante, muito mais fascinante para mim, como diretora, de trabalhar com atores que estão criando o tempo todo, me trazendo material, e aquilo é muito mais interessante para mim. Mas esse último trabalho eu escrevi um texto, né, era um monólogo, era difícil também, uma criação solitária, né, assim, de um ator. E aí a Rinara, né, que fez, que já é uma atriz que já trabalha comigo desde a adolescência, né, a gente fez trabalhos na adolescência, né, tinha um grupo, os Dragoninos lá, e a gente fez algumas coisas também. E aí esse trabalho foi o último, né, que é um monólogo, No Coração do Tempo, tem um texto, acontece dentro de uma caixa de luz, enfim. Mas eu acho que é mais ou menos isso. E aí foi se transformando, né? E aí essa questão do cinema sempre teve presente, na verdade, né? no meu trabalho. Eu sempre gostei muito de cinema, assim como eu gosto muito de teatro. E essa coisa de fazer os espetáculos para que as pessoas entrem no espaço cênico, né? Ou a partir do espaço cênico, é uma construção forma, dentro do espaço. o que eles chamam de arte in situ, né? nas artes visuais. É uma forma de você, como se o espectador mergulhasse no universo do personagem, de fato, né? Então, acho que isso é um pouco o cinema, né? Porque apesar de a gente assistir, é engraçado isso, né? Apesar de a gente ver por uma tela, mergulho, quando você é pego por aquela... outro lugar, né? É muito profundo, né? Quando a história te captura, a narrativa, né? Então você faz um mergulho, você vai para aquele lugar e não sai enquanto aquilo não acaba, né? Então eu acho que a minha intenção ao fazer um teatro onde a criação é no espaço cênico, e aí as pessoas adentram aquele espaço com cheiro, com os objetos do personagem, com as coisas dele, com o jeito que ele constrói ali o ambiente dele, eu acho que faz esse movimento de capturar e você não conseguir sair enquanto aquilo não acaba. Ô Lu, para quem não conhece, né, seu trabalho, você trabalha muito assim com a questão da fantasia, do horror, né, do surrealismo, e mais especificamente sobre a questão do horror. Por quê? Assim, que tem no horror que te ganha? Que tem um horror que me ganha. Eu sou uma pessoa meio estranha, né? Mentira. É verdade. Eu sou uma pessoa meio esquisita. Eu acho que o horror, ele é tão interessante porque você consegue se comunicar com as pessoas e dizer para elas coisas tão difíceis de dizer, às vezes, se você for fazer um trabalho mais realista, assim, eu gosto muito de realista, estranho. Mas assim, né, se você for fazer um trabalho mais realista, onde você trabalha com uma construção mais próxima da vida da gente, eu acho que o horror, ele te leva para um outro lugar, para uma outra perspectiva daquilo. Então, quando você olha, o horror, ele olha para aquela coisa que ele está querendo dizer, né? Aquele objeto com o qual ele está querendo mostrar, de um outro ângulo. Então, ele te traz uma outra perspectiva de olhar para aquilo. E, às vezes, essa perspectiva, ela te abre, quando você olha por esse outro lugar, por esse outro viés, a sua percepção, ela fica mais aguçada. O horror, o medo, ele é um combustível, né? Sim, eu acho o medo. Ele, ao mesmo tempo que ele te tira de situações, ele te joga em situações. Então, ele é um combustível, assim. O medo... Eu adoro sentir medo. O medo, querendo ou não, tira a gente do lugar, né? Tira. Ou para fugir, ou... Vamos lá.
E aí, Lu, opa, meu Deus, ai, meu roteiro. Não, é um horror. É hoje, eu tô horrorizado aqui. Mas aí, Lu, o que acontece? E aí você estava falando, né, da questão do texto teatral, que não é muito a sua. Aí depois você né, tem essa aventura, também vai dentro do cinema, mas vamos dar um passinho atrás agora para falar também dessa questão da literatura, que apesar de você não é que não gosta de escrever teatro, eu acho que você tem umas peças também que você escreveu que são ótimas, mas assim, a literatura em si, né? Como que se adentra nesse universo da literatura, dessa literatura de terror? Como que é essa Luciana escritora? Conta um pouquinho pra gente. Eu gosto de escrever já desde muito nova, assim, né? Não é muito ruim, né? Porque a gente, quando é assim, a gente sabe muita coisa, né? A gente é meio inocente. Assim, do nosso tempo, né? Porque em tempos, né, longínquos, escritores escreviam, morriam lá com 25 anos e escreviam uma obra maravilhosa, super jovens. Eram outra época, né? Outro jeito de pensar a vida. Eu acho que para esse universo da literatura, eu sempre gostei muito de ler. Antes de gostar de escrever, eu gostava muito de ler. Eu gostava de ler tudo. E sabe o que é tudo? Eu lembro quando eu era criança, que bobagem. Eu andava de ônibus, né? Nasci em São Paulo, em Guarulhos, né? E aí as placas, né? Outdoor, essas coisas. Passava, eu ficava lendo aquilo. Eu gostava de ler. Então, assim, eu aprendi a ler antes de ir para a escola. E aprendi a escrever. E aí eu sempre gostei muito desse universo, né? Das palavras, da teoria. Adoro teoria. E aí, apesar de eu ser talvez mais adepta da prática, mas eu adoro a teoria também. E aí eu escrevia e aí eu parei, assim, durante muito tempo, assim. E aí, o ano 2023, acho que foi 2023, eu voltei a escrever contos. Sei lá, deu na minha veneta, eu falei assim, eu vou começar a escrever essas histórias, estão todas na minha cabeça, porque eu sou muito criativa. E você trabalha com teatro, você trabalha agora trabalhando com cinema, você não consegue colocar tudo que está na sua cabeça. Porque aí tem que respeitar as leis da física, tem que respeitar o espaço, né? Literatura... Tem que respeitar tudo e você também não tem verba para fazer tudo que está dentro da sua cabeça. Então eu falei assim, eu vou começar a escrever essas histórias que estão dentro da minha cabeça. E aí a literatura de horror é uma literatura que assim, ela é muito diversa, né? Ela não é assim, as pessoas às vezes acham que filme de terror, sangue, fulano matando. Não é isso, né? É também. É também. Mas o universo fantástico, né? A literatura fantástica, ela tem vários gêneros, subgêneros. E aí você tem um universo, né? Você tem os livros de crime, você tem os livros de fantasia, você tem os contos de fada, você tem a própria literatura gótica de horror. Então você tem muita coisa. O horror psicológico, o horror rural, que é um que me interessa muito, né? Então, assim, você tem uma gama de coisas, né? E tem uma escritora, chama Shirley Jackson, que é uma escritora que eu sou apaixonada. Uma escritora de horror. E o livro dela, né, A Assombração na Casa da Colina, ela foi assim, a inspiração para aquela série maravilhosa do Mike Flanagan na Netflix, que eu não vou lembrar o nome, porque eu estou com um problema de perimenopausa, que é aquele negócio da névoa, né? Névoa mental. Tem isso? Tem. É um Caramba. horror. É uma fase, assim, triste. Que coisa, louca. Névoa mental. E aí eu não vou conseguir lembrar o nome. Mas é uma daquelas séries dele
que ele fez para Netflix, que são sobre mansões, casas mal assombradas. Tem 2, eu acho. E aí esse livro, A Assombração da Casa da Colina, foi a inspiração para uma dessas, que foi uma série muito famosa. Ficou muito famosa, assim, e é uma série maravilhosa. Dizem alguns críticos que é a melhor série de horror que existe. Uau! E a literatura da Shirley Jackson, ela é uma literatura de horror, mas a Shirley, ela costuma escrever muito sobre o que está ao redor dela. Então ela transforma tudo que está ao redor dela em horror. Ela é uma escritora muito interessante e muito intensa, assim. E era uma dona de casa, tinha uma série de problemas com essa questão de filhos, enfim. E aí eu falei assim, não, eu vou começar a escrever e muito inspirada na Shirley Jackson. Não no jeito dela escrever, mas nessa coisa de ser mulher, de já não ser tão jovem e começar a fazer isso. Eu comecei a escrever uns contos e aí comecei a publicar, comecei a mandar para os editais de qualquer edital que eu via, vou mandar esse conto aqui. E publiquei vários contos de horror, alguns mais pesados, outros mais psicológicos. E publiquei vários. E aí eu gostei, assim. E aí, o ano passado, eu fiz uma revista. A revista O Diabo da Gameleira e Outras Histórias. Isso, que aí é só com lendas da região. Conta pra nós um pouquinho dessa revista aí, como é que é? Então, esse foi um projeto para a Renova, né? Que foi no Coração do Tempo, e a gente ia ter a revista com essas histórias da região, né? De lendas, né? E eu sempre gostei muito dessas lendas. Por quê? Minha mãe é daqui. A família toda da minha mãe é de Mariana, da região aqui. E eu cresci ouvindo essas coisas. Eu cresci ouvindo essas histórias. Minha mãe ela conta isso, inclusive. Assim, é verdade, entendeu? Minha mãe disse é verdade. Eu lembro uma história que é o tio que virou cupinzeiro. Isso. Como é que é? Aí tinha do cupinzeiro, a mula sem cabeça. Isso, tem a da mula, né, que era uma vizinha lá, enfim. E era ela. Era a própria. Ah. E aí a minha mãe fala que era assim, que diz que era, a mulher era mula sem cabeça. E um dia, tem um dos contos inspirado nessa história, ela, pobrezinha, tirava a cabeça para poder ir fazer as coisinhas dela, né? E aí, foram lá e viraram a cabeça dela. Fizeram uma travessura. Quando ela voltou, ela colocou a cabeça ao contrário. Olha só. Aí ela ficou até a próxima vez, trancada no quarto, com a cabeça virada. Então, assim, essas histórias todas eu ouvia na minha casa, desde pequena. E sempre me fascinaram muito, assim, né? São histórias do nosso imaginário, né? E são histórias de horror, né? Do nosso imaginário. E esse que é o tal horror rural que você estava falando? Horror rural. O horror rural. O horror rural, ele tem uma outra... Ele tem uma perspectiva também do confronto da cidade com a área rural. Quando as pessoas da cidade vêm para a área rural e se confrontam com as tradições. Né? E aí elas não conseguem muito entender aquelas tradições. E geralmente essas tradições são tradições bizarras, né? Quando se escreve sobre isso, né? A Shirley Jackson tem um conto que chama A Loteria, eu te aconselho a ler, que é o precursor do horror rural. É muito interessante, assim, o conto dela, chama A Loteria. E aí eu já ouvi essas histórias e gostava muito delas, né? Eu falei assim, não, eu vou recontar essas histórias. Uma das histórias que eu reconto é A Noiva de Furquim, né? Provavelmente, não me lembro agora, mas eu acho que é o maior conto da revista, né? Volume, assim, de páginas. E foi muito... eu gostei muito de escrever. Foi um dos que eu mais gostei, assim, de fazer. E eu reconto mesmo essa lenda, porque ela tem várias versões. Todas as lendas, na verdade,
verdade tem, né? Várias versões da mesma história. Então eu vou manipulando essas versões que eu ouvi, né? De pessoas contando que ela pegou carona, de pessoas contando que viu ela, não sei não, contando a própria história. Eu fui atrás para ver se eu encontrava alguma coisa de jornal da época sobre esse acidente que teve, né? Mas eu não encontrei nada. E aí eu fui montando um quebra-cabeça e fui criando uma outra história em torno dessa noiva. Com coisas que me interessam sobre essas coisas que as mulheres passam, né? Que minha cabeça tá péssima. Mas como fala? Essas particularidades do universo feminino. É bom. É mais ou menos isso. Isso me interessa muito, assim, de uns tempos para cá tem me interessado mais ainda. Não como uma forma de levantar nenhum tipo de bandeira, de identidade, nada, porque eu sou mulher e é isso. Não tem como eu dizer outra coisa. Né? Você vai falar sempre a partir da sua perspectiva, obviamente. Tudo que eu for contar e tudo que eu for dizer, tudo que eu for fazer, vai ser da perspectiva de uma mulher. Claro. Né? Então não tem porquê eu ficar, eu sou mulher. Não, eu sou, né? Então não tem muito jeito, né? E são perspectivas diferentes, né? Sim. A perspectiva de um homem e de uma mulher são perspectivas diferentes, né? Da vida, né? Que a gente tem, assim. Então acho que é isso. Não sei, acho que eu me perdi. Não, acho que não. A gente estava falando da revista, né? E essa história da noiva de Furquim é uma das histórias. Isso, é. E aí agora a gente vai entrar, então, nessa mistura. Que essa noiva de Furquim, então foi esse conto que gera o filme A Peregrinação, que vai estrear sábado agora. Isso. Às 7h da noite. Aí o cartaz, Isso. A Perseguição, Peregrinação. Um filme de Luciano Trevisan. Conta para nós um pouquinho, então, como que esse conto se transforma no filme, o que do conto vai para o filme, o que não está no conto e vira filme. Conta para nós um pouquinho desse processo. Você estava falando um pouquinho de literatura, né? A literatura você pode viajar pra caramba, o filme talvez tenha essa restrição orçamentária, sim, enfim. Bastante. Conta para nós aí um pouquinho. Então, quando a gente fez o projeto, né, o mote inicial foi o conto, né? Eu queria as doideiras, né? Eu tô sempre achando que eu vou fazer um curta-metragem, mas eu nunca consigo fazer. Sempre sai grande, eu não sei o que acontece. A minha mania de grandeza, né? Assim. E aí, o conto é enorme, né? E eu fiz uma adaptação. Primeiro eu fiz aquele negocinho, eu tô péssima, gente, meu Deus, que você vai fazendo as cenas, só vai fazendo como se fosse uma escansão das cenas, assim, escaleta. Eu fiz uma escaletinha e tal, olhei e falei, acho que isso aqui dá pra fazer, acho que isso aqui não dá, e fui vendo, assim. E aí, a partir disso, eu fiz o roteiro. O conto já é bem surrealista, né? E a verossimilhança, ela tá muito presente, assim, mas ele vai para um lugar do surrealismo, que é um lugar que eu gosto muito, é um lugar que me chama muita atenção, assim. Você criar um outro mundo, um mundo que não é o mundo real, um mundo que você pode fazer o que você quiser, né? Você não tem que ter respeito pela verossimilhança, né? E aí, eu fiz o roteiro e olhei aquilo e falei, gente, será que isso vai dar uma curta-metragem? Fiquei assim, falei, vamos lá, né? Vamos tentar. Aí fomos vendo aquele negócio, né? Aquelas cenas, rendendo. Aquele trem foi rendendo. Eu falei assim, gente. Aí Raide, que é meu sócio, né? Que trabalha comigo, foi fazer lá, né? Coisa do assistente de direção, para fazer os dias, né? Que a gente ia gravar. Eu falei, meu Deus, quanto dia. Eu falei, acho que esse trem não vai dar um curta-metragem. Já olhei assim, falei, acho que esse negócio não vai dar um curta-metragem. E acabou que a gente teve muito material. E eu acho que o filme, ele precisava respeitar o tempo
que a gente queria mostrar. Para esse filme, eu me inspirei muito em Tarkovsky, que é um cara que eu gosto muito, já tem muito tempo. E eu acho o jeito que ele coloca as coisas, né? Que ele faz as coisas, que ele mostra as cenas, aquele jeito de te mostrar a cena com tanta leveza e tanta lentidão, que aquilo, você entra naquilo, aquilo vai. É aquele famoso, parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo tudo. Porque ele está te mostrando. A cena vai esticando, que a partir do momento o tempo não faz sentido mais. Né? Aí eu acho isso tão maravilhoso. E aí a minha proposta era gravar as cenas assim, né? Com essa dilatação de deixar o ator, deixar. E aí o rosto vai se transformando, ele não sabe mais se ele vai perdendo um pouco aquela postura, né? E aí a gente fez isso, né? E aí o filme ficou grande. Tem o que, 80 minutos? 80 minutos. Foi muito legal. Foi muito legal gravar esse filme. Assim. O elenco era muito bom, assim, uma galera muito bacana. A gente fez teste, né? Pra escolher. Foi uma coisa bem democrática, assim. Teve mais de 80 inscrições. Caramba. Muita gente querendo atuar, né? Sim. Legal demais. As pessoas adoram aparecer na tela. Gosta. É muito legal. Lógico. É muito legal. É legal você viver uma outra vida, Sim. né? E se ver na tela, né? As meninas são maravilhosas, né? A Estela, a Janaína. Estela, Janaína, Bruna, Alexandra e Rods Rosa. Os atores aí, o elenco principal. O elenco. E aí são 4 mulheres e um homem. Que massa. E o que a gente pode esperar desse filme? Eu não sei, assim, porque é bem diferente, assim. Bem diferente. É estranho. É estranho. Então a turma vai ter que ir lá assistir, então. Reforçando o convite, sábado, dia 31 de janeiro de 2026, no Cine Teatro Mariana, às 19 horas. É só chegar e entrar, tem que chegar antes? Não, só? Por ordem de chegada. Beleza, lotou o cinema, aí você fica de fora. E torce para ter outra sessão. Ai. Ô Lu, aí falando ainda desse filme, falando um pouquinho sobre essa questão do terror rural, você fala que nesse filme também tem uma questão gótica. Como é que é isso? Como é que é esse gótico rural? Para além da piada, sabe, da gótica que tá voltando lá depois das férias para casa, tem isso, né? Não, mas... eu acho que tudo que você... Porque, só para me explicar, assim, é que parece uma mistura que não faz sentido. Sim. Quando você vista assim... Sim. Até tem esse meme, a gótica voltando pra roça, fica meio descompassado, né? Sim. Como que isso... É o descompasso mesmo? Como que é esse gótico rural aí, essa questão? Eu acho que não seria bem gótico rural, né? O gótico, ele entra aí na história, eu acho que mais com a exploração dos edifícios arquitetônicos da região. O barroco, ele tem uma proximidade com o gótico, né? Na questão arquitetônica. Então, eu acho que essas gravações que a gente fez nesses espaços arquitetônicos barrocos, que são muito próximos do gótico, né? Eu acho que esteticamente vai trazer isso. Traz o Menino do Quarto Branco era mais gótico, né? No sentido da estética, assim. Esse é menos. Ele é mais... a gente trabalha muito com paisagens, né? Grandes, assim, paisagens mesmo.
sem ser arquitetura, né? Mas tem uma parte grande do filme que você tá dentro de um edifício barroco. Uhum. E existem partes do filme que são cenas de escadarias barrocas. Então, você traz essa estética para dentro do filme, né? Da imagem do barroco. Né? Entendi. Mas é porque qualquer coisa que você fizer, eu acho que é muito importante a gente entender que essa arquitetura, ela é única. Então eu acho que é muito bonito, sabe? Qualquer coisa que você grava ali, aproveitando aquele espaço, é muito bonito, porque ele é pronto. Não tem o que, né? Não tem nem que mexer muito. Sabe? Né? Então, assim, verdade. eu acho lindo. Né? Tem cenas das ruas, então é gótico. Nesse sentido. Entendi, Né? entendi. Porque, não, realmente, assim, essa região que a gente mora aqui, né, a Torre, é uma região muito rica nisso. Eu me recordo que quando eu vim conhecer Ouro Preto pela primeira vez, isso acho que em 2006, já quando eu estava vindo para fazer vestibular, essas coisas, enfim, que eu me emocionei muito, assim, quando eu chego ali na rodoviária e vi aquela igreja de São Francisco de Paula, já da estrada, né? assim, eu falei assim, de arrepiar, assim, a gente, sei lá, depois de tanto tempo aqui, a gente, né, o olho acostuma e tudo mais, mas é muito único mesmo. É muito diferente. Você não acha em qualquer lugar, Não. assim, né, esse cenário tão pronto, tão... Isso te loucura. gera uma atmosfera, né? Uhum. Então, assim, é muito difícil de você fugir dessa atmosfera. Né? Sim. E eu acho que valorizar essa atmosfera é muito mais interessante. Né? Construir em cima dela. É muito mais interessante. Porque, às vezes, as pessoas, o horror, não sei o quê. Mas, assim, o horror, a gente vê agora até, né, até o Oscar está reconhecendo, né, a categoria, o gênero, que tinha muito preconceito, né? Como chama o filme? Eu não vou lembrar, porque você sabe que eu estou bebendo problema. Os Pecadores, Os né? Pecadores, 16 categorias no Oscar, recorde absoluto, e é um filme de terror, né? Como é que é isso aí, Lu? O que você... Porque o terror sempre foi uma coisa marginal, né? Visto como um gênero menor, né? Tanto uma coisa tão de brincadeira. Eu acho que no Brasil mais, assim, sabe? É claro que nos Estados Unidos tem essa questão da premiação não dar o devido valor, mas você tem uma produção de cinema de horror gigantesca. Então, assim... todo ano ser um filme de cabana. Não, é tudo, né? É 1, 2, 3, 4... Entendeu? A Hora do Pesadelo 23.4. É uma indústria gigantesca que produz muito e tem muitos fãs. Uhum. Porque quem é fã do Fred é fã do Fred. Esquece. Entendeu? Ele é o anti-herói da bagaça toda. Quem é fã do Jason é fã do Jason, né? Então, o horror, o terror, ele tem essa... É muito divertido porque a gente, por exemplo, eu adoro Pânico. O Pânico, o filme, ele é um divisor de águas na questão do slasher. Assim como A Hora do Pesadelo, que eu também amo. Eu tô falando do primeiro filme. Eu gosto dos outros, eu assisto também, porque eu sou fã. Mas assim, o primeiro, né? Porque ele muda a perspectiva do assassino no Pânico. Então, o assassino do slasher é sempre um cara de fora que vem, mata todas as meninas, as crianças, os jovens, os adolescentes. E sobra os dois no final. E sobra a Final Girl, né? Que é a menina que mata, supostamente, o assassino que nunca morre. Que isso é uma coisa do slasher também, o assassino nunca morrer. Né? E por que o assassino ele consegue andar tão rápido assim? Porque é impressionante, né?
Ele anda devagar, todo mundo correndo e ele Ele chega. alcança. É. Né? É porque ele não é exatamente humano, né? Então, a dimensão do assassino aí, principalmente no Jason, no Massacre da Serra Elétrica, o Fred é um que deixa bem claro que ele não está vivo, né? É um cara que ataca no sonho, olha que maravilha. Cara, a pessoa que tem uma ideia dessa, ela É um filho da puta, né? Ela é um gênio. A pessoa sai do cinema com medo de dormir. Isso é muito louco. É legal, né? Porque é uma coisa genial, assim. E também você transforma o subgênero, né? Os caras estão sempre transformando. E o Pânico, ele faz isso. Ele traz os assassinos para dentro do grupo de jovens. E são 2, não é um só mais. Então ele confunde a sua cabeça até, sabe? Até o final. Você fica desacreditando. Será? Será? Aí um tira a máscara, eu vou tirar. E é uma máscara idiota que qualquer pessoa pode comprar em qualquer lugar. Não é aquela máscara que o cara fez. Né? Então, eu acho que o cinema de horror norte-americano, ele tem muito essa questão, assim, tem muita produção e faz muito sucesso, assim, mesmo ele não estando em premiações desse tipo, né, de mainstream. Tem as premiações do horror, né, a gente já tem muito festival, muita coisa interessante, assim. Você vê que o escritor mais vendido do mundo é Stephen King. É o escritor também mais... que você tem mais coisas para cinema. Agora teve a série do It, maravilhosa. Sou apaixonada pelo It. Então, assim, você vê que é um universo que vende muito. Né? Sim. Mas ele tem essa... É popular. Ele é muito popular. E isso é uma coisa muito engraçada que os acadêmicos, em geral, pensam, né? Que o que é popular não presta. Então, talvez isso também seja um motivo para desacreditar do gênero, sabe? Verdade. Porque tem muitos acadêmicos que acham que não pode vender, não. Porque se você vender, você não é bom. Você tem que morrer de fome. Isso é muito engraçado, porque é uma lógica perversa, né? Sim. Sim, não tem nada a ver. Né? Pra eu ser bom, eu tô fadado a fazer filme cult só pra festival. Aí fico lá, triste, cabisbaixo. Não que isso seja ruim, né? Mas eu acho que também desdenhar de uma coisa em detrimento da outra, eu acho isso uma bobagem. Acho isso pobre. Ô Lu, nós estamos no país de José Mojica Marins, assim, grande, para mim, um dos maiores, se não o maior mestre, assim, do terror, assim, no mundo, né? Por que você acha, assim, que nos últimos, pelo menos, 40 anos, eu acho que depois que ele para de produzir, isso morre no Brasil também, de certa forma? Por que você vê isso? O que vem junto aí a queda da indústria cinematográfica por um todo, talvez seja isso? O que você acha, assim, que... Eu acho que o brasileiro tem um problema muito grande com tudo que é produzido no Brasil. Eu tô falando geral, tô falando da gente também, sabe? A gente tá muito acostumado a se ver nos outros, né? Eu sou fruto da televisão, né? Então, assim, o que passava na televisão, a maior parte são filmes norte-americanos. Você se vê naquelas pessoas, né? Você se acostuma com aquele tipo de estética. E é impossível você reproduzir uma estética daquela em outro lugar. Sim. Porque aquilo, além de ter de ser, né, fruto do que eles são, né, como gente, né, como povo, também é fruto de uma indústria forte. Né? Então, eu acho que esse problema que o brasileiro tem de não conseguir se enxergar na sua cultura, eu acho que é o que leva ao desaparecimento de algumas coisas, sabe? Isso aconteceu, você sabe que isso aconteceu quando os modernistas acharam que a literatura gótica brasileira não era boa. Eles desapareceram com vários escritores góticos brasileiros. Eles começaram a meio que fazer uma limpeza, como se aquilo fosse uma cópia
Como se a nossa literatura gótica de terror, de horror, fosse uma cópia do estrangeiro. É impossível fazer isso. Você tem um escritor como Coelho Neto, que é um cara do Nordeste, entendeu? Que vai contar outras histórias. As nossas histórias góticas, as nossas histórias de terror. Que nós temos também. Nós somos um povo que produz muita obscuridade, né? Nós não somos um povo bonzinho, lindinho, que só tem flores e rosas, né? A gente tem violência, né? A gente produz muita coisa nesse sentido, né? Obscuro. Então eu acho que essa mania de não querer nos enxergar como nós somos de fato, eu acho que é um grande atraso assim, para a produção cultural brasileira, para a produção de novas ideias, de novas narrativas, de coisas mais interessantes. Porque a gente tem uma produção muito do entretenimento, né? Que eu não sou absolutamente contra. Eu acho muito legal, tem que produzir mesmo. E uma produção muito restrita de alguns filmes que conseguem aí chegar, né? Falando de cinema, né? Uma bilheteria, uma coisa assim. Geralmente filmes que têm uma coprodução internacional, que têm uma distribuição forte. E geralmente a gente tem meio que uma restrição de assuntos. Né? A gente vê com 2 filmes que falam da mesma coisa. Não é o mesmo filme, óbvio, mas o assunto, o mote, o tema é o mesmo. O pano de fundo é o mesmo. É o mesmo. Né? Então, assim, a gente tem muito assunto para falar. Eu não estou dizendo que não tem que falar, né, sobre ditadura ou sobre qualquer coisa que seja. Mas a gente tem uma variedade de assuntos, uma riqueza. Né? O Brasil é muito rico. Você acha que, talvez, eu estou percebendo, assim, que nos últimos anos parece que a indústria de cinema do Brasil deu uma reavivada, né? Você acha que com essa reavivada não pode voltar a surgir, por exemplo, com um pouco mais de força os filmes de terror e outras, não só o filme de terror, mas outras temáticas também? Eu acho que... Você acha que pode vir a reboque, talvez? Eu acho que a gente precisa entender que são coisas diferentes, né? Uma coisa é um filme chegar num lugar, num prêmio, numa premiação, ganhar uma premiação. Eu acho que é importante, é claro que é importante para quem faz. Né? Pô, você ganhar um prêmio, cara, sabe? Ainda mais um prêmio grande, um prêmio que dá visibilidade, isso é maravilhoso para a carreira da pessoa. Com certeza. Para a carreira dela. Outra coisa é você pensar nas políticas públicas que vão dar um impulso para que aconteça realmente uma indústria cultural no Brasil que possa emergir essas questões que você está falando, essas narrativas, essas pessoas que estão fazendo, pessoas que, sabe, que não têm chance, pessoas que têm histórias maravilhosas para contar, pessoas que têm talento, não têm essa oportunidade de mostrar. Porque aí você fica sempre mais do mesmo. Eu não estou querendo dizer que as pessoas que fazem, que conseguem se destacar são ruins, não é sobre isso. É porque você acaba ficando sempre com as mesmas pessoas. Você vê sempre o mesmo filme. É lógico que a pessoa está fazendo outro filme, mas é o filme dela. Então é o filme que se parece com ela. Então, assim, você não tem uma diversidade. Eu estava falando agora do cinema de horror norte-americano. Existe uma diversidade. Você tem cineastas assim, sabe? Ari Aster, que é um cara maravilhoso que faz horror psicológico, horror rural, em soma. Então, assim, você tem outros caras, você tem John Carpenter, que é outra coisa, que não tem nada a ver com Ari Aster. Então, eu acho que essa variedade, ela precisa ser vista e precisa que as instituições... Né, as instituições mesmo, né, públicas, ensino, agência de fomento, essas fundos, né, etc. Elas precisam olhar para isso e fazer alguma coisa de fato, né, porque o que a gente vê mesmo é que não existe isso. Né? O dinheiro vai sempre para o mesmo lugar, para as pessoas que já têm um sucesso ali comercial ou têm um sucesso artístico, e é isso.
E o resto é resto. Muito bem, entendi. Lu, o que mais você quer contar para nós? Eu não sei. Não sei não, você que tem que me dizer. Você quer que eu te conte alguma coisa? Não é isso. É que, assim, eu só quero falar que, poxa, foi um prazer enorme de conversar com você. Assim, eu sempre me enriqueço, né, quando eu tô perto de você, a gente conversa sobre essas coisas. Porque é isso, né? A gente olha para essa não indústria cultural, a gente olha para essa situação do fomento, a situação das artes, né? E a gente vê isso no micro e no macro, né? Às vezes você vê nacionalmente o mesmo grupo de pessoas que pega toda a verba cultural para fazer a coisa, às vezes localmente acontece a mesma coisa, né? E aí a diversidade mesmo no local é difícil de acessar. Ela não é simples. Então, acho que falar sobre cultura, falar sobre fomento cultural é importante, porque o artista ele não pode viver de amor, né? Seria lindo, não, mas... muito chato também, né? Mas... Tem que viver um pouquinho de no outras ódio coisas também, né? Mas a emoção não paga aluguel, né? Não dá pra você chegar... Não. Por enquanto... Não. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Não, mas eu gostaria de agradecer muito por essa troca. Está chegando no final da entrevista, mas quero deixar esse momento aberto aí para você poder convidar as pessoas para assistir o filme e falar também um pouquinho sobre o futuro, quais são os planos aí para esse ano, para os próximos. Vai vir mais literatura, vai vir mais cinema, vai vir mais teatro. Conta para nós um pouquinho. Bom, eu queria agradecer, né, você ter me recebido aqui e dizer que é sempre muito interessante, assim, né, a troca sobre esses assuntos, porque às vezes as pessoas elas têm um pouco de pudor ou talvez um pouco de medo de tocar em certas coisas, porque é tudo tão inflamado, né, tudo tão, né, o brasileiro é muito, né, então às vezes fica um pouco de medo, assim, de até tocar em certos assuntos. Mas eu acho que a gente precisa realmente falar sobre essa questão do fomento e dessa diversidade que precisa haver para você ter realmente uma indústria cultural fértil. Ela precisa ser diversa, ela não pode ser uma coisa só, porque senão eu fico, né? Você coloca o dinheiro na mão de um cara só e ele morre aí. Morreu. Podia morrer, né? Óbvio que eu vou. Não, mentira. Quer dizer, não sei. E aí, eu acho que é preciso falar disso sim. Assim. Eu acho que a gente não pode também achar que tudo é muito bonito, que as coisas estão indo tudo muito bem. Porque, às vezes, essas coisas também, elas, por exemplo, um filme numa premiação, um filme brasileiro, é ótimo. Tem que ter mesmo. Porque tem que ter do Brasil, tem que ter do Japão, tem que ter da Coreia, tem que ter de todo lugar que tem alguma coisa para mostrar, né? Que é a arte do lugar, que é a arte do povo, que o povo faz. Só que a gente não pode esquecer que isso não pode ser tipo uma vitrine. Não pode chegar, né? Sabe? Uma vitrinona. Ah, que linda a arte brasileira. Não, a arte brasileira não é só aquilo. E ela não está naquele patamar. Então a gente precisa entender como que aquilo chegou ali. Né? E quais foram os caminhos, né? Então eu acho que assim, é muito difícil isso, né? Você tocar nesses assuntos, assim, mas eu acho que é importante, né? Eu, assim, queria convidar, né, todo mundo para ir lá, todo mundo que quiser, né, ir lá assistir o filme, Peregrinação. É um trabalho muito interessante, assim, do ponto de vista da estranheza. Ele não é um filme de uma narrativa que você não vai esperando que você vai encontrar começo, meio e fim, no sentido da narrativa tradicional, né?
Mas você vai encontrar começo, meio e fim, e talvez um pouquinho mais do fim, depois, quando você voltar para casa. Bom, para esse ano eu pretendo voltar para o teatro, né? Inclusive, o senhor Luiz Felipe está num projeto comigo. Eu pretendo voltar para o teatro, né? Nosso querido Agnaldo Elias também. Guina, né? Maravilhoso. Você não te ligou para fugir do Não, tomara que não. E aí a gente vai fazer um trabalho sobre catábase, né? Que é a descida ao mundo dos mortos, que é uma coisa que eu já estou querendo fazer há algum tempo. Eu pretendo, se Deus quiser, terminar meu primeiro livro, meu primeiro romance, que chama O Quarto Rosa, que é baseado num trabalho que eu fiz de teatro que acabou não dando muito certo. E eu fiquei com essa história na minha cabeça, é uma distopia. E aí eu quero terminar. Já faz muitos anos que eu estou tentando terminar, mas eu acho que eu vou conseguir esse ano. Eu espero. Vai ser. Eu acho que é isso. E eu espero fazer alguma coisa de cinema, né? Vamos ver se vai rolar. Vai rolar. Como que a gente acha nas redes? Ixi, sou péssima nesse trem. É? Quem cuida raiz. Acho que A gente vai colocar aqui. Eu acho que é faz pra te a achar? produtora Dragão Fantástico. Acho que é alguma coisa assim. Segue o que tá aí no cantinho, que vai dar tudo certo. Eu não sei, não. Sou péssima com esses negócios de rede Ô, Lu, social. mais uma vez, muito Olha, obrigado tá pela sua super presença. gelada. Tá mesmo, Tá. meu Deus. Agradecer mais uma vez pela sua presença aqui, Lu, e convidar, né, o pessoal que está nos assistindo aí para acompanhar o nosso trabalho aqui na Agência Primaz, seguir as nossas redes também, aí além do YouTube, o Instagram, o TikTok da Agência Primaz. Olha aí. Olha aí. Graças, gente. E convidar também para a próxima entrevista Primaz, né? Deve acontecer na próxima semana. Então, é isso. Um grande abraço. Até a próxima entrevista Primaz.